Olá, meus amigos, bem-vindos à Central de Concursos e esse é o nosso Revendo a Tempo. A Central de Concursos organizou uma equipe de professores especialistas em concursos públicos que darão para vocês as últimas dicas nessa reta final da prova de PAP, agora dia 24, no domingo. Lembrando que você também pode participar aqui ao vivo com a gente no sábado, na Unidade Central, às 8h30. E venha aproveitar esses últimos momentos para que você se prepare. E o nosso Revendo a Tempo começa com o professor Roberto Vitti, especialista em técnicas de estudo, professor de língua inglesa e escritor. Vai dar umas dicas super importantes para você se preparar para essa prova. Vamos lá. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei a hora que você está vendo esse programa, tá? Vocês tiveram muita matéria, eu sei que o volume de matéria que vocês têm que estudar é gigantesco, eu sei disso, mas depois você passa, tem o seu cargo público e vai olhar para os seus amigos e falar assim, olha, eu estou agora aqui, vocês vão estudar depois e eu já garanti o meu. Primeira coisa é o seguinte, eu estou com alguns dados aqui, tem 77.628 candidatos que se inscreveram. Não é para ficar com medo com isso, por quê? Senhores, tem muita gente que está estudando em casa, tem muita gente que está estudando sozinho e tem muita gente que não está estudando, tá? Existe uma estatística que diz que de 5 a 8% das pessoas que se inscreveram têm condição de passar na prova. Então, se você estudou, se você se preparou, você é um deles, tá? Então, não vai chegar na hora da prova e ver aquele mar de gente, aquele monte de gente e falar, meu Deus do céu, eu não vou conseguir passar. Lembra que só 5 a 10, de 5 a 8, eu estou chutando um pouquinho mais de 10 a 15% para ser mais prudente, para ter mais cuidado, tá? Não pensa que tem 77 mil pessoas com condição de passar. Se você estudou, você está entre esses, vai de 10 a 15, que se a gente fizer as contas aqui, vai no máximo 9, 10 mil alunos, tá? 10 mil candidatos. Então, não vai ficar com medo no dia da prova. Isso é uma dica de prova que eu sempre dou para as pessoas. Por quê? Porque a hora que você vê aquele monte de gente, você fica desesperado, achando que você é o único que não se preparou e que aquele pessoal está melhor que você. Isso é comum do ser humano, é comum achar sempre que os outros sabem mais que você, tá? Outra coisa, o dia antes da prova, tá? Ou melhor, hoje nós estamos 2, 3 dias da prova, não sei que hora que você está vendo isso, não sei que dia você está vendo isso. Sugestão, não adianta você estudar até 2 horas da manhã para acordar às 6, 7 depois e não dormir direito. Durma direito. O sono faz você memorizar as coisas e cristalizar isso no seu cérebro. Então, durma direito, não vai me comer uma feijoada antes da prova, tá claro isso? A prova vai ser domingo ou sábado. Não interessa, professor. Não me interessa o dia que vai ser. Interessa que você não vai me comer comida pesada. Tá claro isso? Outra coisa. Muita gente, quando está vindo aqui para a Central ou estudando em casa, tem o material em mãos. Uma sugestão. Fecha aqui comigo, vou dar uma olhada aqui, ó. Nós temos 3 tipos de memórias. Memórias visuais, sinestésicas e auditivas. Então, tem muita gente que só senta o popô na cadeira e vai estudar no lugar quieto. Só que você não tem esse tempo todo. Então, sugestão. Pega o que você está estudando e em voz alta ou em voz baixa, vai lendo, mesmo que você continue andando até o seu ponto de ônibus, mesmo que você continue indo para casa, no metrô, faça isso porque o teu cérebro vai assimilar alguma coisa. Você não acredita? Faça o teste. Já tem estudos mostrando que se você, às vezes, ter várias coisas para fazer, você vai aprender alguma coisa. O problema é que quando você está sozinho, olha para isso, a tua mente te leva para outro lugar e começa a pensar bobagem, pensar que isso aqui é difícil, que não sei o que lá, que a namorada, que o namorado, que o trabalho. Esquece disso. Mesmo você andando do metrô para casa, da casa para o metrô ou para o trabalho, dá uma caminhada, nem se for para revisar alguma coisa que você já viu. Tá claro? Outra coisa, as pessoas costumam fazer o seguinte, fazem a prova, respondem tudo e depois colocam isso no gabarito. Você vai ter problema, porque no final, colocar no gabarito vai fazer o quê? Eu já vi muita gente fazer isso daqui, ó. Resposta 1, A. 2, B, e quando chega aqui embaixo, ele faz pergunta 37, alternativa E, e ele pula, em vez de achurar, em vez de marcar na linha da 37, marca na 38 e vai embora e não percebe isso. Por que acontece isso? Porque você está cansado, porque você está zureta já. Então, sugestão, faça 1 hora de prova, 1h10 no máximo, você vai ter umas 20, 22 questões respondidas, aí você obrigatoriamente para e passa para o gabarito, para você não se embaralhar na hora de você marcar por causa do cansaço. Então, repara uma coisa, você vai fazer 1h10 de prova, vai passar para o gabarito, nessa brincadeira você vai gastar uns 7 a 8 minutos, que é o tempo
ideal, ou melhor, o máximo de tempo que você pode ter para descansar. Por quê? Se você fizer a prova inteira, você vai se cansar no final da prova, vai embaralhar o olho na hora de preencher as linhas. Faça uma hora e 10 de prova e passe para o gabarito. Tá? Se for o caso, eu, se fosse você, ainda pediria para o fiscal, eu preciso ir no banheiro, fazer um xixi, vai e volta só para você arejar a cabeça e depois volta para a prova. Mas, professor, eu acho que eu vou perder 2 minutos indo fazer xixi. Você não vai perder, você vai dar 2 minutos para o seu cérebro descansar e recarregar as baterias. Está claro isso? Pessoal, então veja, coma direito, não vai me comer muita tranqueira, nem no dia da aula, né, no dia da prova. Qualquer tempo que você tiver, mesmo que seja 5 minutos, 10 minutos, para você revisar alguma coisa, o professor Júlio, Maria Angélica, Vanessa e todos os outros deram muitas dicas para vocês. Tá? Essas dicasinhas talvez escapem se você não der uma olhada de vez em quando. Não vai esperar ter 2 horas para estudar, não vai esperar ter 3 horas para estudar. Se você tiver 10 minutos para estudar, dê uma revisada pelo menos. Talvez coisas novas vocês não aprendam porque estão andando, né? Mas você revisa alguma coisa. Tá claro isso? Espero que você tenha uma boa prova. Não vá me fazer aquela loucura de estudar antes da prova com o caderno na mão. Eu acho legal você ter o caderno na mão como uma muleta, né? Você vai, eu estou com o caderno aqui, mas não vai tentar lembrar de coisas, estudar coisas que você não aprendeu até aquela hora. Aprendeu, aprendeu. Não aprendeu, deixa para lá, tá claro? Boa sorte para vocês, tudo de bom e tchau para vocês, tá? Olá, tudo bem? Nós estamos na reta final aí do concurso de PAP da Polícia Civil. Eu sou a professora Maria Angélica, de Direito Constitucional da Central de Concursos, e eu estou aqui para lhe dar algumas dicas aí finais. Nós vamos tratar aqui com vocês das novidades trazidas pelo edital da Polícia Civil. Além do artigo 5º, além do artigo 144, nós também temos aqui assuntos relacionados à nacionalidade, direitos políticos e administração pública. Além disso, então, nós temos que tratar de pontos específicos desses 3 novos temas. Nacionalidade. O que é imprescindível que você se lembre? Qual é aí os cargos que são privativos de brasileiros natos? Nós temos aí cargos, né, ocupados pela cúpula dos poderes legislativo, executivo e judiciário, além de outros cargos que também são ocupados na órbita federal. Além disso, ainda relacionado à nacionalidade, nós temos aqui, né, que se lembrar quais são os requisitos que são inerentes a um brasileiro naturalizado. Ou seja, como é que o estrangeiro ele consegue aí adquirir a nossa nacionalidade? Vai depender da origem desse estrangeiro. Se nós estivermos diante de um estrangeiro que tem aí, né, a nacionalidade, o qual adota o seu país de origem, o idioma português, basta que ele tenha 1 ano de residência ininterrupta. Se nós estivermos diante de um estrangeiro de uma outra nacionalidade, originário de qualquer que seja o país, que não adote como idioma oficial a língua portuguesa, basta que ele tenha mais de 15 anos de residência ininterrupta. Com relação a direitos políticos, o que nós temos aqui? Primeira coisa, não podemos confundir plebiscito com referendo. O plebiscito, ele acontece antes de qualquer formação legislativa. É uma consulta aos cidadãos que ocorre antes aí de uma formação legislativa. Como, por exemplo, você tem que se lembrar que foi o que nós tivemos em dezembro de 2011 no estado do Pará a respeito do seu desmembramento. Com relação a referendo, nós temos aqui uma consulta posterior feita aos cidadãos com relação a uma lei já formalizada, porém discutível. E nós tivemos também recentemente, em 2005, o Estatuto do Desarmamento sendo questionado por meio de referendo. Além deste ponto, nós também temos que nos lembrar do requisito para que uma pessoa possa adquirir o direito ao voto e também o direito de se eleger. O primordial é você lembrar o seguinte, que nós temos aí, né, o analfabeto
que ele tem o direito ao voto, porém ele não tem o direito de se eleger. Importante porque examinador adora a seguinte afirmativa: os analfabetos são alistáveis, porém inelegíveis. É isso mesmo. Ele detém do direito ao voto, porém não detém do direito de se eleger. Outro ponto importante é a administração pública. Você tem que se lembrar que o concurso público, ele é possível, como regra, aos brasileiros natos e naturalizados. Porém, nós também temos de forma excepcional a possibilidade dos estrangeiros participarem de um concurso público, como, por exemplo, em cargos científicos ou de magistério numa universidade federal. Para finalizarmos, temos então a estabilidade. Quando é que o servidor se torna estável? E para isso você deve se lembrar dos 3 requisitos, que são prévia aprovação em concurso público, 3 anos de efetivo exercício no cargo previamente aprovado e aprovação na avaliação de desempenho realizada por uma comissão instituída para essa finalidade. Essas são as dicas, bons estudos e uma excelente prova para vocês. Então, pessoal, vamos começar com a nossa revisão de papiloscopista. Queremos nos preparar para esta prova que acontece agora dia 24. Em direito constitucional, a matéria é relativamente simples. Uma leitura atenta dos artigos da Constituição já vai ajudar você bastante lá. Lembre sempre a diferença entre princípios, fundamentos e objetivos. Princípios são as estruturas que sustentam o edifício jurídico. Imagine você que nós estivéssemos em um prédio chamado Constituição. As colunas que sustentam este prédio são os fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, pluralismo político e os valores sociais do trabalho. Não tem como confundir isso com objetivos, que estão lá no artigo 3º, porque objetivo sempre refere uma ação, coisas que nós queremos realizar, anseios, desejos. E você sabe, a classe gramatical que representa tudo isso é verbo. Objetivo é sempre verbo. Então não tem como se confundir. Garantir, promover, diminuir. Essas são as dicas para você identificar objetivos. Falei em fundamentos, tenho substantivos. Falei em objetivos, tenho verbos. Ao contrário disso, você tem os princípios. Quando nós falamos de princípios, nós estamos falando em regra. Existem várias definições mais complicadas para isso, mas sempre traduza princípio como uma regra que tem que ser seguida. E aí nós vamos para o artigo 5º, que está cheio de princípios. O nosso artigo 5º talvez seja o mais importante da nossa prova. Ele vai estabelecer os direitos e garantias individuais. A estrutura do artigo se dá da seguinte forma. Você tem que lembrar que no caput você tem um estabelecimento de 5 grupos de direitos: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, que depois nos incisos serão explicados em que condições esses direitos vão ser exercidos. Lembre sempre que a função do inciso dentro de um artigo é explicar o caput. Se eu tenho um artigo que estabelece os direitos e diz que esses direitos vão ser exercidos nos termos seguintes, ou seja, nas seguintes condições. E os incisos do artigo 5º nada mais serão do que explicações e determinação do alcance desses direitos. Ok? Dentro do artigo 5º ainda, vale uma leitura atenciosa para levantar os principais princípios que nós temos ali enumerados. O princípio da legalidade, da ampla defesa, do contraditório, o princípio do devido processo legal e do juiz natural. Lembre também que esta norma não é uma norma exaustiva. O que seria isso? Não é uma norma fechada. Estes direitos que estão enumerados no artigo 5º não excluem outros que podem ser provenientes de tratados ou convenções. E por falar em tratados, não vai esquecer da questão do depositário infiel. Não é? A incorporação do Pacto de São José, que hoje assume a hierarquia de uma norma supralegal, tornou ineficaz o dispositivo constitucional que fala da prisão do depositário infiel. Lembrando que a incorporação do tratado não revogou a norma constitucional, e sim a tornou ineficaz, em razão da revogação da norma regulamentadora dessa prisão. Ok? Lembre disso.
Um abraço para você, bons estudos e a gente se vê por aqui. Até lá. Olá, vamos às dicas do artigo 144 da Constituição Federal que trata da segurança pública. É apenas um artigo, mas muito provavelmente ele vai aparecer na sua prova porque ele trata da segurança pública da Polícia Civil. Qual é o objetivo da segurança pública? Preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Uma dica importante, você tem que memorizar os órgãos de segurança pública. Vamos lá? Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Ferroviária, Polícia Rodoviária e Corpo de Bombeiros. Pergunta muito frequente é se as Forças Armadas fazem parte da segurança pública. A resposta? Não, as Forças Armadas não fazem parte da segurança pública. E o que mais não faz parte da segurança pública? A Guarda Civil Metropolitana. Jamais coloque numa prova que Guarda Civil Metropolitana ou Forças Armadas fazem parte da segurança pública. Outra dica importante para você. A repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes pertence tanto à Polícia Federal quanto à Polícia Civil. É muito comum em prova o examinador colocar que é exclusividade da Polícia Federal ou que é exclusividade da Polícia Civil. Não, a competência é de ambas. Não esqueça também que a função da Polícia Civil é ser a polícia judiciária do Estado. E a função da Polícia Federal é ser a polícia judiciária da União. E uma pergunta muito comum, que não envolve a Polícia Civil, mas envolve a Polícia Militar, é que tanto a Polícia Militar quanto o Corpo de Bombeiros Militar, eles fazem parte da Força Reserva do Exército. Bom, estas são as dicas do artigo 144. Boa sorte na sua prova. Olá, concurseiro. Você que está na reta final do concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo, eu sou o professor Luiz Santos, advogado criminalista, especialista em direito público, que atua junto à Corregedoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo na defesa do policial civil. A minha finalidade é aprovar você no concurso público. E para isso eu preparei uma notinha muito rápida para te dar uma dica e você ir bem na prova. Vamos imaginar o seguinte: a Lei Orgânica da Polícia Civil, também chamada de LOP, é a lei que regula a Polícia Civil e a Polícia Militar enquanto órgãos policiais. No tocante ao agente público, ela preocupou-se somente com o policial civil, criando regras estatutárias que envolvem deveres, proibições, responsabilidades e penalidades. Nós vamos trabalhar e pensar sempre nas provas anteriores, o que andou caindo e que pode cair novamente. Não somente questão parecida, mas questão que envolve o mesmo tema. Dessa sorte, é necessário saber que o policial civil que estiver passando por afastamento preventivo, aquele período que o policial não trabalha, mas ele recebe, a Lei Orgânica da Polícia LOP fixou até 180 dias, prorrogável por igual período. Nesse período que eu me refiro, o policial recebe, normalmente, diz a Lei Orgânica, que é sem prejuízo da remuneração, cruzando com o artigo 5º da Carta Constitucional, que também cai na sua prova. Vale o princípio da presunção de inocência. Professor Luiz, o que significa isso? Significa que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Esta é a razão pela qual o policial civil recebe por até 180 dias, prorrogável uma vez, por igual período, quando está no afastamento preventivo. Esses afastamentos ocorrem em duas hipóteses: sindicância e processo administrativo disciplinar. Bom você saber também que é proibido remover o policial no interesse do serviço nos 6 meses que antecedem as eleições e também 3 meses após as eleições. É importante lembrar disso, hein? Em se tratando dos deveres do policial, é bom lembrar que a vida pública e a vida privada guardam entre si íntimas relações. Bom você saber também que o policial está proibido, é transgressão disciplinar do policial, dirigir a viatura com imprudência, com imperícia, com negligência ou sem habilitação. Bom você saber que o policial poderá ser submetido a algumas penalidades, a saber, advertência,
repreensão, multa e ainda tem a suspensão. Essa poderá ir até 90 dias. No tocante às penas mais graves serão demissão, demissão à bem do serviço público e ainda cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Se o policial submeter-se a uma pena dessas mais leves, o poder público tem 2 anos para puni-lo. É prazo prescricional. Se a pena for daquelas mais graves, o Estado tem apenas 5 anos para puni-lo. Quando for crime, eu aplico a prescrição do criminal. Se for superior a 5 anos. Se não, eu aplico 5 anos mesmo. Desejo a vocês, concurseiros, toda a sorte do mundo. Que vocês façam uma boa prova e sejam aprovados. Boa sorte. Olá, candidatos à prova de PAP. Nós vamos ver algumas questões relevantes que poderão ser abordadas pelo examinador na matéria de direito penal. Você não pode se esquecer do conceito de crime. Crime é fato típico e antijurídico. E dentro do fato típico, nós estudamos a conduta. Lembrando que, pela teoria finalista, a conduta pode ser dolosa ou culposa. Tome muito cuidado, porque a VUNESP adora trabalhar com questões ligadas ao dolo e à culpa. Então, se aparecer palavrinhas como o agente quer o resultado, ou a gente assumiu o risco da produção do resultado, marque com fé a resposta que tenha a expressão dolo, porque nesse caso a conduta será dolosa. Mas se ele disser para vocês que o agente praticou uma conduta com negligência, imprudência ou imperícia, o crime é culposo. No crime culposo, você não pode se esquecer, nós temos 2 formas de culpa: a culpa consciente e a culpa inconsciente. No caso da culpa consciente, não se esqueça, o agente não quer a produção do resultado e ele espera, sinceramente, poder evitar este resultado com suas habilidades pessoais. Ele acredita na sua destreza, ele sinceramente imagina que aquele resultado não irá ocorrer apesar de previsível, ok? Bom, e com relação à culpa inconsciente? O agente produz o resultado e nem imagina que com aquela conduta de forma desastrada, inadvertida, produz o resultado. Tranquilo? Uma outra questão importante que pode aparecer na prova de vocês é com relação às excludentes de ilicitude. E nós aqui na Central de Concursos trabalhamos bem este tema com os nossos alunos. Nós vimos 4 excludentes de ilicitude importantes. Nós trabalhamos com a legítima defesa, o estado de necessidade, o exercício regular de um direito e também o estrito cumprimento de um dever legal. Então, uma dica importante para que você não se esqueça da distinção de legítima defesa e estado de necessidade é a seguinte: se aparecer na sua prova que a pessoa está em uma situação de perigo, será caso de estado de necessidade. Mas, se houver uma agressão injusta, uma agressão humana injusta, aí o tema é legítima defesa, ok? Então, isso é muito importante. Já na parte especial, nós trabalhamos os crimes contra a vida. E os crimes contra a vida são destacados naquela expressãozinha HISA. H de homicídio, I de infanticídio, o S de suicídio, mas aí, é claro, você tem que entender como participação ou instigação ao suicídio, e A de aborto. Devo lembrá-los que o único crime culposo destes 4 é o homicídio, porque não existe infanticídio culposo, instigação ao suicídio culposo e muito menos aborto culposo. E vale também mais uma observação: para todos estes crimes, a pena prevista pelo legislador é apenas privativa de liberdade, não há pena de multa. Já com relação à lesão corporal, não se esqueça que nós podemos trabalhar com 3 possibilidades quando for dolosa. Temos a lesão corporal leve, a grave e a gravíssima. Então, candidato, cuidado, dê uma olhadinha no artigo 129, parágrafo 1º e também 129, parágrafo 2º, para memorizar bem os casos de lesão corporal grave e gravíssima. Ok? Tranquilo? Bom, com relação aos crimes contra o patrimônio, eu acredito que o examinador vai enfatizar assuntos, exercícios ligados ao crime de roubo, ao crime de furto, extorsão, extorsão mediante sequestro e estelionato. Estes são os principais.
Mas não se esqueça, faça um alerta. O crime de extorsão é muito próximo do crime de roubo, então tome cuidado com o verbo. Se o verbo for constranger, artigo 158, extorsão. Se o verbo for subtrair, artigo 157, roubo. E para fechar os crimes contra o patrimônio, eu faço uma alusão ao latrocínio. O crime de latrocínio, que está previsto no artigo 157, parágrafo 3º, que é o roubo seguido de morte, só se consuma quando houver a morte, tendo ou não sido subtraído o bem. Fechado? Então, cuidado com isso, que pode ser objeto de questionamento na prova da VUNESP. Bom, gente, e outro tema relevante é o dos crimes funcionais. O funcionário público é autor de diversos crimes que estão descritos lá no artigo 312 até o artigo 326. Lembrando que o conceito de servidor público você encontra no artigo 327 do Código Penal. Servidor público é aquele que exerce cargo, emprego ou função, ainda que temporariamente, mesmo que sem remuneração. Dê uma olhadinha no crime de peculato, lá do artigo 312, onde os verbos são apropriar, desviar. Temos também o peculato furto, cujo verbo é subtrair. Cuidado também com a prevaricação do artigo 319, onde o servidor atua atendendo a interesse ou sentimento pessoal. Não se esqueça também de analisar a corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal, onde o servidor solicita, o servidor recebe ou o servidor aceita a promessa de vantagem indevida. Mas se a pergunta for sobre o crime de concussão, artigo 316, não se esqueça, o verbo é exigir. Bom, queridos amigos, essas são as minhas dicas para a prova de penal. Fique tranquilo que eu tenho certeza que você sabe a matéria e fará uma boa prova. Conte conosco aqui da Central. Boa sorte! Olá, sou a professora Tatiane Félix de Língua Portuguesa e hoje nós nos reunimos aqui para dar algumas dicas para você que já estudou, já está preparado, mas sempre algumas dicas são necessárias quando estamos às vésperas da prova. Domingo agora, prova de papiloscopista da Polícia Civil. Essa prova, como todos sabem, vai ser feita pela instituição chamada VUNESP, que em língua portuguesa é uma instituição extremamente tradicional. Prova da VUNESP, o que é necessário nós sabermos em língua portuguesa? O de sempre, queridos. Ortografia, regência e concordância. Uma dica que é interessante para você, já que a VUNESP trabalha além da gramática com a interpretação de texto, é você começar as questões ou começar a resolução da prova pelas questões de gramática. Por quê? Você vai ter uma quantidade lá de exercícios e talvez você deva desprender um tempo grande para a leitura. Normalmente a VUNESP coloca a interpretação de texto em primeiro plano para te induzir ao erro, para fazer você perder a órbita aí da sua concentração. Então o ideal é que você dê uma olhadinha nas questões e comece a resolver as questões de gramática. Pelo menos 60% da prova vai ser só com esse tipo de questão. Dentro da parte gramatical, lembrando, regência é a análise da necessidade de complementação ou do verbo ou do nome, mas a gente pode falar mais precisamente e objetivamente que você vai analisar a necessidade de preposição. Na concordância, ainda falando de gramática, você deve analisar, então, o verbo a partir da sua singularidade ou pluralidade de acordo com o sujeito. Depois que você resolver as questões de gramática, pensando principalmente em concordância e regência, você aí sim se propõe a ler o texto. Não é necessário nem dizer, mas a gente diz porque professor é repetitivo mesmo, a gente tem que falar. Leia o texto com atenção, observe o tipo de pergunta que é feito, para que você não interfira no texto. É uma coisa comum ao candidato ele resolver as questões de acordo com o que ele acha. Preste bastante atenção à leitura e você vai se sair bem. Tranquilo? Então é isso, queridos. Espero que as dicas o auxiliem na resolução da prova. Nós da Central de Concursos estamos torcendo por você. Aguardamos a sua presença aqui também no Revendo a Tempo, ao vivo com os professores. E de qualquer maneira, nós temos certeza que você se sairá bem.